agrega ao que se produz artisticamente nos dias de hoje. Não há incentivos, não há salários. O artista sobrevive unicamente de sua própria fome. A arte que é produzida hoje por artistas famosos tende a suprir as demandas consumistas e imperialistas, que clamam por produções que sejam rápidas e que agradem a massa. A arte do terceiro mundo latino pede a cada dia seu sentido primeiro, de provocação a questionamentos, reflexões, transformações e a resistência. É preciso dedicar-se a ensinar sua arte. Fome deve-se ir de encontro a pessoas que se utilizam da arte como mecanismo apenas para chamar a atenção para si. Depois de criada, a obra de arte pertence ao mundo e não mais ao artista. Fome, artistas não são pobres coitados. São apenas pessoas que, como qualquer outra, buscam ganhar dinheiro com sua profissão. Fome, a arte não é um bem exclusivo de todos. Fome, desconfie das pessoas que dizem ensinar arte sem que ao menos tenham experimentado a condição de artista. Fome, a arte faz pensar e não emburrece. A arte não é apenas entretenimento. Ela parte deles. O artista não é mais um ser iluminado, ele é um ser interpelado e pelado pelas mesmas preocupações financeiras, sociais e políticas que aqueles que os assistem e o testemunham. Ambos, artistas e público, analfabetos de sua fome, alunos de seu estômago vazio. É hipocrisia dizer que conhecemos toda a miséria que há no mundo. A televisão nos faz o favor de ocultar as partes que lhe interessam ocultar. Cada olhar que se comunica se torna uma maneira de mutilar o acontecido. Pois não seria isso, o acontecido para nós, uma falsificação, uma ficção da televisão, do rádio, dos jornais, de nossos próprios corpos? De qualquer forma, saber das coisas não é vivê-las. Estamos tão informados quanto estamos mortos no decorrer dos dias.
Ser parte do terceiro mundo hoje em dia talvez não pareça uma condição tão ruim, apesar das pesadas consequências que temos que carregar culturalmente e que parecem quase impossíveis de serem desfeitas. Apesar da história mundial ser para nós um prato vazio, um calote inesgotável. O que é abaixo do terceiro mundo? Creio que apenas pior do que viver no terceiro mundo é tentar manipulá-lo. Melhor do que ser invadido, morto de fome na calçada, às vezes as duas coisas, diz a faixa presidencial do terceiro mundo. Anatomia política ou de qualquer outra ordem está relacionada a diversos fatores, como o lugar onde nasci, a escola em que estudei, mas, ainda mais importante do que isso, é definida pela sua relação com outras pessoas. E é nesse ponto que as coisas se complicam. Isso porque há algumas pulsões inerentes do ser humano que são incompreensíveis, tais como: todo ser humano quer sentir que está no comando, seja direta ou indiretamente, estando para isso disposto a travar guerras frias ou quentes, para fazer prevalecer a sua vontade, a sua fome, enquanto questões simples como a política e seus diversos sentidos ou domínios dependerem da interação entre os seres humanos, não haverão muitas situações bem-sucedidas. Há quase sempre um grande fracasso em conciliar os desejos dos famintos. A arte como força de resistência. O artista sempre estava de guerra, não contra algo ou contra alguém, mas a favor da resistência, da tomada de atitudes e da mobilidade diante das situações da vida contemporânea. A arte não se apresenta apenas enquanto objeto artístico. A arte está na capacidade de manter-se em luta, tal como a fome está na capacidade de manter-se vivo. Não tenho raça ou etnia definida. Tenho a compreensão de que as diferenças existem e que as fomes não são as mesmas. Enquanto artista, me coloco na zona de fronteira, onde posso me deslocar de uma linguagem para outra com total liberdade. Me interessam as possibilidades de miscigenação das diferenças e de extinção de uma pureza das linguagens. A grande riqueza está na tentativa de compreensão de outras maneiras de comunicação, sejam de falas, sinais, sonoridades, e no fracasso de cada uma delas, no esforço de dizer tudo, de ser compreendido inteiramente. É nesse momento em que somos retirados da nossa zona de conforto, na qual somos compreendidos de qualquer maneira. E na nossa fala passamos a nos preocupar com o que está sendo compreendido pela parte receptora,
passamos a ser estrangeiros de nossas palavras. Nessas palavras fica a dramaturgia da sobrevivência, da reinvenção de possibilidades de comunicação e de compreensão dos códigos estabelecidos. De outro nome para tantas Américas sobre a mesma placa, tantas fomes sobre a mesma miséria. Se, como dizia Brecht, todo ser humano precisa da ajuda dos outros, ou como dizia Goethe, é bom na miséria ter companheiros que compartilhem a fome, respeitem a fome alheia, passem a manteiga na hóstia, a arte na vida, a diferença na diferença, e não passem a arma no índio, o pênis nas crianças, a corda nas mulheres, a palavra nos mudos, o domínio na vida, o terceiro no mundo, o emergente do país. Nós acreditamos no humano e com nossas ações esperamos promover mudanças que aliviem os egoísmos causados pelas dinâmicas atuais de vida e de morte.